Eu, porém, venho nesse instante vos saudar com a santa paz de Deus, que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações, e Shalom Adonai para todos vocês, irmãos em Cristo Jesus, irmãos que crêem nas promessas de Cristo, irmãos que amam a vinda do Senhor, irmãos que são fiéis a Deus. Eu, porém, vos chamo vós também de outras igrejas, de meus irmãos, não vos chamo de primos, porque se vocês fazem a vontade do meu Pai também, que está no céu, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, irmãos, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E, portanto, vocês que são de outras igrejas, mas que fazem a vontade do meu Pai também que está no céu, procura servir a Deus também, espírito e em verdade, mesmo nós, eu e vocês, tendo pouca força, nós servimos o nosso Deus, esperamos e amamos a vinda do nosso Cristo, do nosso Mestre, do nosso Salvador. Então vos chamo de meus irmãos, não vos chamo de primos, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu, porém, irmãos, venho trazer aqui uma palavra que o Senhor me revelou. O Senhor me pede que eu traga essa palavra aqui, irmãos, que ela se encontra, irmãos, em São Lucas, no capítulo 15, o versículo 11 a seguir, irmãos. Vamos ler aqui, irmãos, com a ajuda de Deus. O título é a parábola do filho pródigo. O Senhor me revelou, irmãos, eu não sei o que o Senhor quer fazer com essa palavra, com essa mensagem nesta hora, mas o Senhor me enviou, irmãos. Vamos deixar o Senhor falar conosco. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer forma, irmãos. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saiu o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe, disse o pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse-lhe: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos
e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amados e queridos irmãos, o Senhor já começa a revelar esta palavra. Vamos deixar aqui a entrega toda nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos revelar, para que Ele venha falar conosco. Bom, irmão, nós sabemos que aqui falamos, aqui a parábola é do filho pródigo, irmão. Bem sabemos que é aquele filho que chegou até o seu pai e pediu tudo que lhe pertencia, pediu toda a sua herança, diz: pai, me dá tudo que é meu, que eu irei, pai, para terras longínquas, eu irei para lugar muito longe, pai, eu quero viver só, eu quero viver sozinho, pai, me dê o que me pertence. E o pai ali, sabendo quanto pertencia aquele filho, o filho mais moço, o pai ali entregou. E ali o pai ficando ali morando com apenas um filho, o filho mais velho. E ali passando-se o tempo, aquele filho gastou tudo que ele recebeu do pai, toda a herança, gastou tudo, praticando toda sorte de tudo que ele queria praticar. Ali folgava, curtia a vida, como se diz nos dias de hoje, curtia a vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o homem fique sabendo que quando ele pensa que está curtindo a vida, aí que ele está perdendo a sua vida. Aleluia, assim diz o Espírito de Deus. E ali, irmãos, ele gastando tudo que tinha, de repente veio a fome naquela terra onde ele estava, e ele não tinha nada para comer, irmãos. Aí ele viu ali um empregado cuidando dos porcos ali, ele chegou até ele ali, disse: dá-me de comer. Ele falou assim: vai trabalhar, cuidar dos porcos. E ele trabalhava ali cuidando do chiqueiro dos porcos, mas ele não comia nada, irmãos, estava ali trabalhando sem comer. Ele olhava para aquelas bolotas, para aquela coisa, aquela comida dos porcos, ele desejava comer, mas não tinha, irmãos. Aí ele pensou: quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm tanto para comer em abundância, e eu aqui sendo filho do meu pai, passando fome, lamasteia. E ali, irmãos, a palavra de Deus fala que ele disse: vou ter com meu pai, vou chegar ao meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eis-me aqui, pai, faça de mim como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados, pai, já tá bom para mim, pai. E o pai, ele abraçando o seu filho, chamou ali seus empregados ali e mandaram que vestisse no teu filho o melhor vestido, colocasse no dedo um anel e ali matasse o bezerro cevado para fazer uma grande festa ali em comemoração à vinda do seu filho. Aleluia, Jesus, a alegria daquele pai foi muito grande. E ali a palavra de Deus fala que chegando depois o filho mais velho se estranhou aquela festa na casa, porque nunca tinha festa na casa, porque depois que o filho partiu, o filho mais moço partiu e foi embora para o mundo, o pai se entristeceu, o pai ficou muito triste. Não houve mais dança, não houve mais festa. Nós dizemos dança, irmãos, como se dizia naquela época, irmãos, a comemoração daquela época, e não havia mais nada. Então, quando o filho chegou dos campos que ele estava trabalhando, ele estranhou, perguntou para um dos empregados. O empregado disse: é teu irmão que chegou e teu pai está muito feliz, mandou matar o bezerro cevado, e aí fez essa grande festa porque ele está muito feliz. Aí o filho já chegou e já cobrou o pai: pai, eu estou com o senhor há tantos anos, servindo o senhor, e o senhor nunca me deu um bezerro cevado para mim comemorar com meus amigos, e agora chega esse meu irmão que foi embora, levou toda a sua herança, a herança que lhe pertencia, gastou tudo lá fora, e agora vem aqui dizendo que está arrependido. O senhor o abraça, coloca anel no dedo, o melhor vestido, e faz essa grande festa pro teu filho. O pai disse: olha, filho, você está comigo há tanto tempo, tudo que eu tenho aqui é seu, todas essas herdades que eu tenho aqui é seu, filho. E porque está reclamando, filho, apenas porque teu irmão chegou, estou feliz e fiz uma festa para o teu irmão, porque o que estava morto reviveu, porque o que estava perdido foi achado. Então, irmãos, o Senhor está querendo dizer aqui, eu precisei de relatar tudo aqui, esse capítulo da Bíblia aqui, para poder dizer, para o Espírito Santo de Deus usar minha boca e dizer assim: tu que se aborrece quando meu filho retorna para minha casa, porque é verdade, eu
Eu mostro, eu digo agora, porque eu tenho poder para mostrar. Diz o Espírito Santo de Deus, eu vejo todas as coisas. Você se entristece quando volta, quando retorna para minha casa, quando retorna para o meu templo. O teu irmão que estava perdido e foi achado. E a palavra de Deus vem dizer assim, que agora mesmo, irmãos, no momento que estão procurando trazer de volta aqueles que se foram, tem muitos corações que estão entristecendo, dizendo, já foi, não sei para que alguém vai lá buscar, não sei, olha a revelação do Espírito de Deus e você, se cale. E ouve aqui o Espírito Santo, mas você não pode negar para o Espírito Santo, não mente para o Espírito Santo de Deus. Você está se entristecendo dizendo, já foi há tantos anos atrás, deixou a casa do meu pai, foi embora, e agora tem ainda irmãos que vai lá buscar esse povo para trazer de volta. Fique você sabendo que são meus filhos, fique vocês sabendo que são meus filhos, que muitas vezes foram embora injustamente, muitas e muitas vezes foram embora, entristeceram, e foram muitas vezes magoados, ofendidos, e se entristeceram, acharam que não era ninguém, que não era nada. Esses não saíram com herança para gastar lá fora não, mas esses saíram com o coração cheio de tristeza, e foram embora. E agora estão retornando para minha casa. Receba o teu irmão com festa. Receba o teu irmão com alegria. Dê um abraço no teu irmão, lamasturianda lamasteia. Dê um abraço no teu irmão, porque aqui quem está usando essa mulher aqui, essa mulher pequenininha, é o Espírito de Deus. E não adianta tentar esconder os pensamentos do teu coração, porque eu revelo tudo aqui para minha serva, e minha serva fala por essa boca aqui que eu ungi, lamasturianda lamasteia. Você está aborrecido, quantas vezes você pronunciou para alguém dizendo, por que foi buscar? Por que tem esse negócio agora de buscar? Por que tem esse negócio agora de resgate? De resgatar aquele que se foi. Alegra-te, alegra você com aquele que está voltando. Coloca também o anel no seu dedo, aleluia. Faz uma aliança com ele, uma aliança de amor, de fidelidade, uma aliança de sinceridade com teu irmão, lamasturi labaia. Faça com teu irmão uma aliança de amor, uma aliança de sinceridade, uma aliança que você está feliz com o retorno do teu irmão. Aleluia, Jesus. Porque você ficou todo o tempo comigo na minha casa e eu te abençoei. Eu enchi a tua vida de bênção. Eu enchi a tua panela. Eu ali enchi a botija de azeite te dei, eu fiz tudo para você, eu abençoei tua casa, teus filhos, tua família, eu abençoei teus filhos para que ficasse firme na minha obra, para que ficasse firme no meu templo ali me servindo, e agora estás vendo, olha que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você aí, e não adianta você se esconder e dizer assim, essa profetisa do rei está falando coisa que não existe, não diga isso porque eu, Espírito Santo de Deus, revelo tudo para minha serva aqui, lamasturianda lamasteia, e eu venho dizer para você assim, alegra-te com a presença do teu irmão, com a vinda do teu irmão, aleluia Jesus, porque o Senhor diz em São Lucas, no capítulo 15, versículo 7, uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, aleluia Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido, aleluia Jesus, glória a Deus nas alturas dos céus, porque, aleluia Jesus, glória a Deus nas alturas dos céus. Não faça dessa forma, irmãos, bem sabemos o que aconteceu, o Senhor traz aqui agora, irmãos. Lembramos, irmãos, do que aconteceu com o sacerdote Eli, porque o sacerdote Eli estava ali apoiando os erros dos seus dois filhos, irmãos.
apoiando os erros ali. Os seus filhos estavam pecando em pecado, os teus filhos estavam ali fazendo abominação diante dos olhos do Senhor. Os filhos do sacerdote Eli não respeitavam as coisas de Deus, estavam profanando o altar de Deus. E olha o que aconteceu, irmãos. Ofni e Finéias, os dois filhos ali de Eli, olha o que aconteceu, irmãos, que o Senhor enviou aquele profeta, aquele homem lá para dizer ali, para repreender o sacerdote Eli, dizendo que ele estava ali encobrindo os erros dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. E ali, irmãos, as coisas de Deus são sérias, irmãos. O Senhor dá correção onde precisa. O Senhor corrige o que precisa. O Senhor fala que Ele bate em quem Ele quer bem. Aleluia, Jesus. O Senhor diz que Ele bate naquele que Ele quer bem. E chicoteia aquele que é querido. Aleluia, Jesus. Ele bate em quem Ele quer bem e chicoteia aquele que Ele ama. O Senhor está chicoteando você neste momento aqui dessa pregação. Alegra-te, a palavra é esta, alegra-te com o retorno do teu irmão, porque eu estou nas alturas dos céus, estou presente em todo lugar, eu sou um Deus onipresente, e eu estou vendo todas as coisas, estou vendo que tem irmãos que estão se entristecendo com a vinda dos seus irmãos. Portanto, ficaste esse tempo todo comigo, e agora que vês que o teu irmão está retornando, receba teu irmão com alegria, não com julgamentos. Eu não te coloquei nas tuas mãos a balança para você julgar o teu irmão que está retornando. Eis que eu estou trazendo ainda são aqueles que estão vivos na terra. Porque quantos e quantos que foram sim magoados, os que pecaram contra mim, que eu não aceitei mais, eu não aceitei. Porque quando eu vomito da minha boca, eu vomito da minha boca. Quando atinge aqui a linha da misericórdia, que eu vomito da minha boca. Isso é certo, diz o Senhor. Mas, portanto, muitos que ficaram aborrecidos, magoados, injustiçados, e foram julgados pelos homens, os homens colocou a mão forte, julgando o meu servo, meu filho. Quem deu ordem para você usar a balança nas tuas mãos, para você julgar meu filho? Quem deu ordem que a balança, eu que tenho a balança, eu que julgo. Na verdade vos digo, que porém, para dizer melhor para todos vós, eu porém não julgo. A minha palavra é quem julga. Eu porém não julgo a ninguém, a minha palavra é quem julga. Aleluia, Jesus. Eu ainda sou advogado na terra. Portanto, eu julgarei sim. Eu julgarei quando eu for juiz. Eu ainda me coloco no meu lugar. Eu ainda sou advogado e estou sempre ali, advogando a tua causa. Estou agora advogando a causa dos meus filhos, muitos filhos que estão se retornando. Eu estou julgando a causa deles. Eu estou advogando para eles. E também, ao mesmo tempo, estou julgando também. E digo que são inocentes, porque eu sou Deus único. Todo aquele que vê a mim, vê o meu Pai que me enviou, aleluia. Portanto, eu e meu Pai somos apenas um. Se você me vê a mim, vê meu Pai que me enviou. Portanto, eu sou Deus presente, Deus único. Eu sou um Deus completo. Eu estou advogando a causa dos meus filhos que estão retornando. Mas ai de você que não recebeu meu filho, não pôr um anel no dedo dele, não dá um vestido precioso para ele vestir. Ai de você que não se alegrar com a vinda dos meus filhos que estão retornando. Eu estou advogando a causa dos meus filhos, por isso que eles estão retornando à minha casa. Receba os meus filhos, porque eis que eu estou voltando. A minha vinda está breve, a minha vinda está próxima. Já tem aqueles que foram tão ofendidos, já tem aqueles que ficaram debilitados, foram para as trevas, e lá nas trevas morreram, perderam suas vidas. Já se foram. Aleluia, Jesus. Porque todos vocês, todos vós, nós, todos nós, compareceremos diante do trono branco do Senhor.
E quando comparecermos ali, não receberemos misericórdia, porque o Cordeiro de Deus que hoje está advogando a nossa causa, amanhã ele será juiz. Labasturianda lamasteia. E quem é que já viu o juiz defender alguém? Aleluia! Não existe. Mas o meu filho, como advogado, ainda que é na terra, ainda é. Mas logo, logo ele voltará no seu cavalo branco. Aleluia, com alarido de trombetas. Com a trombeta de Deus tocando, meu filho virá. Eis que estou chegando, diz o Senhor. Eis que já estou montado no meu cavalo branco, aguardando o meu pai dizer: vai, filho, porque é chegada a hora. Eu estarei vindo arrebatar minha noiva. Eu estarei vindo arrebatar minha igreja. Por enquanto isso, receba meus filhos na minha casa. Receba meus filhos na minha casa com um coração alegre. Faça uma festa para recebê-los. Não julgue os meus filhos que estão retornando. Se entristeça vosso coração, não pela volta dos meus filhos que estão retornando, mas por aqueles meus filhos que já saíram, muitas vezes magoado, angustiado, muitas vezes injustiçado pelo homem que pegou uma balança e ali julgou meus filhos. E esses meus filhos magoados voltaram para comer o próprio vômito que um dia eles tinham vomitado. Eles fizeram como cães que retornaram para comer o próprio vômito. Mas muitos e muitos dizem: eu que sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou Deus único. Ao mesmo tempo que eu sou filho, eu sou pai. E portanto eu digo que meus olhos contemplou todas as coisas. Mas eis que agora é chegada a hora de receber meus filhos com amor. Receba meus filhos com alegria, façam festa, façam festa, façam festa, coloquem no dedo dele um anel. Todos aqueles que retornar, recebam meus filhos, recebam os que estão retornando. Mas com sinceridade, faz uma aliança com os meus filhos que estão retornando. Aliança de amor, sinceridade. Diz para eles: sejam bem-vindos à casa do meu pai. Sejam bem-vindos à casa do teu pai. Sejam bem-vindos, porque eis que o Pai está esperando para uma grande festa. Porque eis que estou chegando, diz o Senhor. Vou pedir conta para você que não receber meu filho na minha casa. Portanto, eis que estou chegando, diz o Senhor. Que a paz de Deus fique com todos vós. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Esta é a palavra que o Espírito de Deus trouxe neste momento. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a minha vinda está próxima, eis que estou vindo para arrebatar a minha igreja.